Sou Elsa Rebelo, uma ceramista caulense, que gosta de explorar os materiais cerâmicos, que os acha até mágicos, e gosta de os misturar, e gosta de fazer a terra falar, e ao mesmo tempo vai descobrindo camadas dela própria. Bom, eu diria que comecei muito cedo, em tenra idade, se calhar 8, 9, 10 anos, na fábrica do meu pai, que era ceramista, e eu tive o primeiro contacto, muito de brincadeira, digamos assim, nas férias do verão, que faziam rosas em barro, e fazias pétala a pétala, assim, às palminhas, mas fazia pétala, tirava, construía rosinha por rosinha e fazia buquês, que serviam para pendurar nas paredes, ou então pequenos candelabros para pôr velas, e era assim que fazia, que iniciei, vendia estas peças a um cliente do meu pai que tinha na montra, e com o dinheiro dessas rosas, comprava livros de aventuras para ler nas férias do Algarve na praia. Digamos assim, foi esse o meu primeiro contato. Bem mais tarde, eu descobri a cerâmica de uma outra forma. Eu acho que tinha uma criatividade aqui latente na minha cabeça que me pedia expressão. E foi através das mãos dos oleiros gauleses, que eu percebi a cerâmica de uma outra forma. Aquele barro a girar, aquele barro a subir, meio desgovernado, e depois toda aquela linguagem gestual, eu percebi que cada peça podia ter uma história diferente, cada peça podia ser única, como uma pessoa, como um corpo, e percebi que podia ser um bom escape para esta criatividade que eu tinha e não sabia bem o que havia de fazer. Então depois comecei a aprender olaria com os velhos mestres cerâmicos, numa escola de cerâmica, e tirei vários cursos depois de olaria, de vários pigmentos. Essa foi outra paixão, foi pensar a paixão das formas pela olaria, a forma da argila, das pastas, dos pigmentos, e depois realmente as tintas, os materiais decorativos, as misturas. Foi uma paixão que dura até hoje. Eu acho que não vai sair mais, porque acabei por ficar a lecionar nessa escola, no Seical, em Caldas da Rainha, durante 10 anos. E mantive sempre o meu pequeno ateliê, onde fazia as minhas experiências, o meu laboratório. E depois, mais tarde, fui para a fábrica Bodal Pinheiro, que estou até hoje como diretora artística e criativa. Mas sempre com o meu ateliê a servir-me de escape. O estado latente surgiu talvez de uma reflexão sobre os materiais cerâmicos. No fundo, nós estamos em cima de todos estes materiais preciosos. Eu sempre passo como uma coletora, não é? Desde as argilas, mais menos refratárias, até aos pigmentos colorantes, não é? E eles estão em estado latente. Na minha reflexão, eu percebi isto. Todos estes pigmentos estão em estado latente, à espera que alguém os transforme, misture e que aconteça alguma coisa. E essa questão do estado latente é também com as pessoas. As pessoas também estão sempre em estado latente. O estado latente existe em todo lado. E vem de uma reflexão. Eu também estou em estado latente. Toda uma pessoa que está ali, pronto, que tem às vezes qualidades incríveis e pronta a demonstrá-la, mas falta aquele passo, falta aquela chama. O estado a mim, acho, faz-me curiosidade e dá-me vontade de pôr a falar tudo o que esteja em estado latente. E esse título
Quando eu apresentei à curadora, à Laura Castro, ela ficou rendida, assim, Elsa, tem mesmo de ser estado latente, e ficou estado latente. Ora bem, quando eu digo trabalho com o espírito alquimista, é porque eu gosto de fugir ao que está pré-programado na cerâmica. Por vezes há ensinamentos mais técnicos, mais rígidos, nas várias disciplinas, não é só a cerâmica, não é? Que diz isto é assim, porque assim não dá, porque assim fica mal, porque aquilo não é compatível, mas por que não? Ora lá experimentar, não é? Vamos juntar estes pigmentos que normalmente reagem um com o outro, vamos ver como é que eles reagem desta vez. O alquimista, eu acho que é muito isto, não quer dizer que eu perceba grande coisa na alquimia, mas é muito isto, é virar algo inerte, bruto, em algo precioso, não é? E é isso que eu tento fazer com as minhas obras. Temos que comunicar as duas, temos que perceber, há aqui um diálogo com os materiais cerâmicos, quando elas começam a falar, diz, ok, tu estás, é aquilo que tu querias expressar-te, e eu também encontrei-me nesta peça, e isto é muito da alquimia também, porque nada está completamente certo, ou seja, eu deixo os materiais se comunicarem, e há uma alquimia nisto tudo, há a transformação de fogo, não é? Que muda tudo. E ao mesmo tempo me surpreende. E é por isso que falo na alquimia em si. Quando falo em cerâmica como sabedoria divina, também no processo, não é? É um processo lento para alguém que tem que ser resiliente, onde há pausas, onde o nosso controle foge. E eu acho um paralelo interessante com a vida, não é? Quando nós temos que querer ter o controle de tudo, normalmente as coisas não saem certo. Quando temos ideias fixas, também não. E eu gosto de juntar o processo da cerâmica, de transformação, de procura de formas, de cores, a essa parte mais resiliente, mais de saber esperar, que temos na nossa vida, não é? Quando nós soltamos, quando aprendemos a soltar, as coisas normalmente, às vezes, até se resolvem por elas, não é? E é isso, é uma relação muito despreocupada e feliz que eu tenho com os materiais cerâmicos, posso dizer assim. Ponho no torno uma pela de barro, depois de muito amassar, depois de transpirar, a amassar o barro, a preparar muito bem a argila, coloco no torno, no centro, e eu sei que vou fazer uma escultura, e ela vai subindo nas minhas mãos, mas por vezes, quando ela já tem o certo corte, digamos assim, eu por vezes faço gestos deliberados para perceber o que é que acontece e o que é que aquela peça quer, no fundo. E depois é um diálogo entre mim e aquela peça que está a nascer, e quando o encontro acontece, eu sei qual o caminho, eu sei qual é a finalização daquela peça, por isso eu não estou... claro, quando vou fazer uma peça de parede, uma paisagem, ok, faço o corpo, enfim, da paisagem, mas depois acontece-me isto na altura dos pigmentos, não é só na forma, também nos pigmentos. E é muito interessante, no caso das paisagens, eu gosto imenso de me perder nas cores que surgem. Por vezes até faço fotografias macro e digo assim, bem, eu quero encontrar uma praia num sítio com estas cores, porque eu começo a imaginar aquelas cores numa baía, e quase que descanso a olhar para as peças em geral. Pensando bem, não tenho, todas elas são especiais para mim, todas elas, são mesmo muito especiais, por diferentes razões, por diferentes sentidos, mas todas muito, muito, muito especiais, pela forma, pela cor, pelo que me dizem,
são mesmo muito especiais. Tanto as paisagens, como falei há pouco, como aquelas cabeças, as guerreiras que têm os escapes da vida da cabeça, não é? Que seguem em frente, têm a inteligência de juntar os escapes da vida. Por vezes faz-me bem fazer uma guerreira. As orgânicas ou aquelas peças mais conceptuais que de repente ficam com um corpo, começam a falar, são humanizadas. Todas elas, as Ofélias, por exemplo, que com as flores na cabeça, que representam uma mulher que se deixa florescer, nascem flores na cabeça. As Marias da Luz, mais recentes, que nascem também até da observação daqueles candelabros barrocos que existem, não é? E que de repente tem uma Maria da Luz na cabeça iluminada, não é? Para pôr uma vela. É um tributo também à mulher e à sua resiliência. Pegando numa palavra que a curadora desta exposição, Laura Castro, utilizou bastante, o espanto. Eu achei muito interessante essa palavra, porque é isso mesmo, ou seja, é o espanto. O espanto, gostei que as pessoas ficassem admiradas, intrigadas, e que tentassem perceber o que não é visível, ou o que está visível, ou o que não está visível, o que está materializado. É um exercício, mas na minha opinião bastante agradável, porque é um festival de formas e de cores, e é um desafio. Há pouco tempo ouvi o grande Tolentino Mendonça, falar sobre o espanto, e achei interessante. Quando eu já estava, no fundo, com esta palavra e muito sintonizada com a curadora desta exposição, eu ouvi o José Tolentino Mendonça a dizer que é o espanto que faz com que as pessoas estejam vivas, não é? As pessoas pensarem, tem que ter espanto, tem que se espantar, tem que se admirar com as coisas ao redor. É o sinal que estão vivas, não é? Eu acho que isso é o espanto. Fica uma recordação muito bonita do espaço, muito, muito bonita. Gostei imenso de realizar esta exposição na Fundação Gramacho. Foi um convite que foi um bocadinho em cima do joelho, mas depois tanto eu como a Laura, eu acho que abraçámos esta ideia e levámos-la para a frente. A equipa daqui foi excelente, e é tão bom que existissem sempre equipas destas, fundações, casas destas, com porta aberta para a cerâmica contemporânea. É muito, muito, muito importante. Espaços destes com essa atenção, com este carinho pela cerâmica contemporânea, e que ela esteja, na realidade, no lugar que deve estar. Bem perto das pessoas, para que se possam espantar.